A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, eu vou tocar um hino aqui para a nossa querida Irmandade ouvir, em cima desses hinos, né, que eu achei hoje por bem tocar. Nós vamos abordar os instrumentos musicais que estão em extinção na congregação cristã no Brasil. Sabemos em que houve um certo tempo em que muitos violinos, violas, né, trocaram para instrumentos de sopro, o qual então foi uma explosão de troca de instrumentos. Aquele irmãozinho que a gente via no banco lá na frente tocando violino, ele praticamente mudava de posição de banco. Quem sentava à frente começou a sentar nos fundos. E este sim era um sax baixo, um trombone. Nós vamos falar sobre o trombone que está em extinção. Trombone e trompete nas igrejas estão em extinção, irmãos. Por este motivo do decibéis, da igreja tocar muito alto e tem muitas reclamações, né? Que hoje em dia, se tiver um carro de som, tiver um baile funk, tiver alguma música ali próximo à igreja, não tem reclamação. Mas quando é as coisas para servir a Deus, muitos vizinhos próximos se irritam com aquilo. Na realidade, não se irritam com barulho, e assim com uma igreja que está ali do lado, né? E a igreja, a congregação que está no Brasil, nesta parte tem sendo bem cautelosos para que os instrumentos não toquem tão alto. Por quê? Numa igreja de bairro como a minha, que eu sou o único trompete da igreja, ainda tenho irmãos aqui estudando a música. Se Deus quiser, logo logo eles vão começar a tocar no culto à noite, vão fazer teste, estão tocando nos ensaios, já é um bom começo, né? Com os irmãos aí já tocando no ensaio, já é uma coisa em que eles vão aprendendo, já está no meio da orquestra. E eu creio, irmãos, que aqui no Paraná não tem esse problema de irmão querendo tocar muito alto, né? Ao contrário, os irmãos aqui às vezes tocam tão baixo que não dá para ouvir. Aí, como eu toco trompete, o meu trompete sempre sobressai. Por quê? O trompete já sobressai sobre a orquestra, que eu sou mais alto. Mas pelo fato dos irmãos tocarem baixo. E quem toca trompete sabe que tem certos hinos, se você for tocar baixo, igualar, a sua embocadura acaba, né? E você fica ali com a boca inchada e depois não pega nota nenhuma, né, irmãos? Irmãos, e nós vamos tocar um hino agora, relembrando a Irmandade, que os trombones e os trompetes nas igrejas, não sei se é na aula de música, com esse problema aí do Gen, né? Que dão prioridade a instrumentos de cordas, que são os instrumentos que não fazem muito barulho, né? Não está tendo mais, há anos que não está tendo mais pessoas querendo tocar trompete. Os que estão aí são os antigos. Na minha antiga comum, a gente tinha 5 trompetes, acabou finalizando em só uma pessoa, que eu fui muito tempo ali no Morro da Vila Progresso em Santos, eu toquei muito tempo só eu de trompete, né, irmãos? Saí de lá, me mudei para o Paraná e creio que lá agora, né, não deva ter nenhum trompete, né? Porque as orquestras de hoje em dia, os encarregados de orquestra, os auxiliares, os colaboradores, estão aí falando, indo de acordo com o que a igreja quer, que toque violino, né? E instrumento de corda, flauta. Mas uma pergunta também eu deixo aí, irmão, antes de começar a tocar esse hino. Antigamente a gente falava o que Deus mostrar eu toco. E hoje em dia, como deve ser? Porque aqueles mesmo que falou assim, Deus mostrou para me tocar violino. E de repente trocaram para outro instrumento porque era de moda, baixo, né? Baixaria. Então Deus mostrou ou não mostrou? No meu caso, eu posso ser sincero que quando eu estudava música, eu tive um sonho eu tocando trompete. E estou até hoje, é um trombone piccolo, pelo que dizem, até irmãos que são que tiver loja aí de instrumentos, me indica, porque eu coloquei o nome desse instrumento de trombonete, e ele é um trombone pequenininho, mas diz que é trombone piccolo, só que ele é som de trompete, né?
Quer ver, ó? Ele é o som de trompete. Né? Vou tocar esse hino aqui, irmãos, para a gente já começar a abordar essa parte, porque eu já abordei um monte de vezes na internet, né? Já abordei sobre essas partes dos instrumentos, mas de vez em quando a gente está aí relembrando a nossa querida Irmandade. Houve um hino bem bonito. Quer dizer, todos são bonitos, né? Hino bonito, né, irmão? Hino bonito esse daqui. Teu sangue imaculado. Daí conta Jesus, né? Que verteu na cruz o sangue de Jesus Cristo, né? Muitos que estão em perigos. Fala, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue, né? Eu conheci uma irmã em que ela brincava, tirava sarro de algumas coisas e ela tinha mania de, quando estar numa brincadeira, falar, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. E eu, novo, eu achava aquilo uma falta de respeito e achava aquilo em que ela estava usando aquela palavra em hora errada. Que quando nós clamamos sangue do Senhor Jesus, irmãos, é na hora da aflição, na hora que a gente não se vê para onde sai, para onde não tem uma saída. Quando você clama o sangue do Senhor Jesus, que tem uma arma na sua cabeça, tem alguém querendo te pegar, né? Você está vendo o espírito mal ali ao seu lado, você clama o sangue do Senhor Jesus, que sai por 7 caminhos. E tem pessoas que brincam. Vou tocar esse do lado que é muito lindo, falando por que Jesus morreu por nós. Então esse é um hino 413, que é um hino cantado, tocado na Santa Ceia. Estamos em época de Santa Ceia, né, irmãos? Até deu um errinho aí, porque tem uma nota que é um B quadro, que ele põe B quadro, não, B quadro restitui a nota. Ele é um acidente que tem aí que acaba fazendo com que seja um bemol ocorrente, né? Eu achei que era nota de cima, quase. Acontece isso com a gente, viu, irmãos? Às vezes tem músico, irmãos, que por saber bastante tocar, né? Que nem tem o nosso irmão aí que todo mundo conhece, nosso irmão Fernando Lopes. O irmão toca demais, o irmão parece que tem até conservatório. O irmão pega um instrumento, aí coisa linda, né? Uma vez esse irmão, Fernando Lopes, estava tocando
em um lugar assim onde tinha bastante músico, tinha um músico ali aprendendo a tocar, parece aqueles dias. E o músico errava tocando ali, dava aquelas falhas. Eu achei bonito do lado da parte do Fernando Lopes, o irmão aí da congregação, em que ele não tocou do jeito que ele tocava. Ele começou também ali tocar normal, assim como que ele também não sabia tocar, para não deixar aquele irmão provado, né? Que ele sabia que o irmão estava aprendendo a tocar. É a mesma coisa de uma pessoa que sabe tocar bem, que nem o nosso irmão Fernando Lopes, vai tocar em um certo local e ele vê aquele irmãozinho ali do lado em que está aprendendo pela misericórdia de Deus e aquele irmãozinho começa a errar. Aí até ele faz um errinho também para que fique tudo igual. E isso, irmão, é o bom senso, é o respeito, a educação musical, né? Não é que o Fernando Lopes errou porque deu um deslize, não. Ele não quis ali sobressair sobre o que ele tem ali. Ele sabe tocar, só que às vezes a pessoa em espiritual tem que ver isso daí. É o que acontece na congregação, irmãos. Tem muitos irmãos simples que tocam ali, mas tem uns que acham que eles sabem tocar melhor do que o seu companheiro e acaba até ali, não vão dizer humilhando, mas deixando o outro meio provadinho ali do lado, né? Ah, eu não vou errar porque aquele toca bem, eu vou atrapalhar. E assim, né, irmãos? Tem muito quando vai tocando do meu lado, às vezes chega e fala, irmão Paulo, eu vim aqui atrapalhar o irmão. Irmão, eu tô aqui e também erro. De vez em quando, os músicos sabem disso, irmão. A gente vai tocar um hino e de repente você dá uma nota que não era para ter dado. É um acidente, é um B quadro, é uma nota acidentada. Quando você vê, você já vai. Aquele hino, no sepulcro eis que triunfante, que é um hino rápido. Se você não tomar cuidado, você sai errando aos montes, né? Isso não é porque o músico não sabe que está errado, sabe. E que às vezes a gente percebe um pouco e acaba, pelo menos, no trompete. E eu, quando erro, mando para frente. Falo assim, ó, recebe esse erro aí como adoração também, né? E nós estamos na casa do Senhor, irmãos, para adorar a Deus, para louvar a Deus, né? Irmãos, o que o trombone faz? Porque o trombone ele está em extinção na congregação. Porque muitos não querem o trombone. Muitos querem mais a baixaria. E agora com essa nova modalidade de ter mais instrumento de cordas e menos esses instrumentos de sopro, o trompete ficou aí escasso. Em algumas igrejas tem, os antigos já tocam. Mas é difícil você ver alguém que goste de tocar trompete e trombone. Então está aí meio o trombone meio, né, em extinção. Ou esse hino que vocês gostam demais, quer ver? Ó? Aí tem uma parte que o trombone faz, né, irmãos? Ouviram aí, irmãos? Esta é a parte do tenor, trombone, que é a maioria dos anos aí que passou, né, os anos que passaram, tinha bastante trombone dentro da igreja, tinha bastante trompete. Hoje em dia a gente entra na igreja, o que tem mais é sax baixo, a baixaria, violino
um monte estão aprendendo. Quer dizer, a congregação está retornando ao princípio da obra, aonde tinha bastante violino e poucos instrumentos de sopros, né, irmãos? Estão dosando esta parte. Então, aonde a gente vê um trombone, um tenor, irmãos, é um lugar assim que a gente pode falar. Faz falta a baixaria. Não é só o soprano, que às vezes tem as passagens dos hinos, que às vezes até uma organista assim, que não tem muita firmeza, né? Ou se tem firmeza, tem aquele receio de errar, né, irmãos? Às vezes não faz aquela passagem. Não é que ela não saiba fazer. Que desde a hora que a organista vai para o culto à noite, é oficializada, ela então sabe fazer todas as partes. Mas nós, né, vou dizer, pelo organista e pelos músicos, nós somos, assim, fica um pouco inseguro, né, irmãos? Irmãos, uma pergunta para a gente terminar este vídeo sobre a música. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu creio que este vídeo, quem vai ver também são os organistas, os músicos. Uma só pergunta que eu percebo nos cultos hoje em dia. Quando começa o hino do silêncio, aquele irmão que está ali, que seja o encarregado, seja o instrutor, seja qual for o irmão que está ali responsável na ausência de um encarregado, em iniciar, fazer a pergunta: alguém tem um hino? Algum músico tem um hino para tocar o hino do silêncio? E eu tenho percebido em que vários irmãos que fazem isso não oferecem para a organista se ela também tem algum hino para pedir. Afinal de contas, a organista faz parte da orquestra ou não? Ela está ali tocando juntos. Quer dizer, a organista faz mais parte da orquestra porque ela é a primeira que chega na igreja. E o hino do silêncio, o culto começa por onde? Pela organista. Isto mesmo. Desde a hora que ela entra dentro da casa do Senhor, dobra o seu joelho, ora para Deus abençoar, ela descobre o órgão e começa a dedilhar ali, tocando o hino da meia hora, que é o hino que todos entram e ficam na comunhão. O hino do silêncio é aquele hino em que, para anunciar que o culto vai iniciar em nome do Senhor Jesus, né? Coisa linda dentro da congregação. Eu quero que vocês me respondam, até vocês mesmos, irmãos, que tem muitos que não são músicos, mas eles gostam de ir para o ensaio, eles gostam de ouvir a orquestra. A organista faz parte da orquestra ou não vai? Ou não faz? Encarregados de orquestras, instrutores, vocês oferecem o hino para organista? Vocês oferecem? Que em algumas igrejas que eu vou, eu percebo em que a organista fica olhando para o encarregado, para o instrutor, não só para ela saber que hino foi, e sim para que ele dê uma chance para ela pedir um hino. Talvez ela queria pedir um hino durante o culto e não teve essas possibilidades. Essa é uma pergunta que eu faço. Da minha parte, a resposta, eu já vou dar minha opinião. A organista faz parte, sim, da orquestra. Faz parte. Tá bom? Deixamos por aqui. Deus abençoe a todos. E um bom final de sábado e um começo de domingo para toda a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Uma observação. Perdoe os erros dos hinos tocados aí, porque eu também erro. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.